Sou Rodrigo Coelho, diretor de ações estratégicas da Fundação Moody's. A gente está começando mais um Conexão Moody's, hoje para falar de um assunto muito importante, que é a utilização da inteligência artificial nos processos de recrutamento e seleção. Eu estou recebendo aqui duas pessoas especiais também, Renata Naon, que é gestora de RH e também professora universitária, recebendo aqui o Vitor Albernaz, que é um especialista em inteligência artificial e fundador e CEO da Morph. Sejam muito bem-vindos. Eu quero começar perguntando aqui para o Vitor sobre o processo de recrutamento e seleção, Vitor. Em quais etapas você realmente acredita que a IA ela ajuda e em quais etapas você entende que ela não deveria decidir sozinha? O que você tem para dizer para Total, gente? perfeito. Pela minha experiência, que eu tenho tanto de inteligência artificial quanto de RH, eu vejo que a IA em si é uma ferramenta. Desde que ela seja tratada como uma ferramenta, como uma extensão do ser humano, do especialista, funciona muito bem. Seja para criar uma descrição de um cargo, seja para fazer um PDI, seja para fazer uma triagem de currículos. Se tiver um ser humano administrando, gerenciando, entendendo, corrigindo, otimizando o uso da IA como ferramenta, funciona muito bem. É uma coisa assim muito escalável e muito fácil de usar. Então, a grande questão é saber utilizar. E é onde eu acho que ela não deve ser a decisora final, é em tudo, na verdade. A IA ela é muito legal, ela é muito bonitinha, mas quando se trata de pessoas, de uma carreira, de currículos, é difícil você confiar cegamente numa máquina para tomar essa decisão. Então o que eu vejo é que basicamente qualquer área do RH, desde desenvolvimento até montar um treinamento para o time interno, por exemplo, a IA é útil. Mas quem vai decidir, quem vai bater o martelo no final, tem que ser um ser humano, tem que ser alguém que saiba o que tá fazendo e principalmente saiba o que espera como um resultado. Tem um direcionamento de qual é o resultado esperado. Que aí a IA entra, que é uma beleza nesse jogo. Maravilha, maravilha. Renata, você atuou em médias, em grandes empresas. Em quais momentos você percebeu que a tecnologia ela de fato trouxe ganhos para esse processo de recrutamento e seleção, e em quais você percebe que a presença humana ela é indispensável? Tá. Bom, presença humana é indispensável para mim, oriunda de humanas, né? Psicóloga de formação, sempre trabalhei em RH, presença humana é indispensável sempre. Acho que o Vitor foi muito feliz na colocação dele, de que até aonde a ferramenta é estratégica, uma ferramenta que vai te dar dados que vão te apoiar, e Isso aí. quando de fato o humano entra, né, com a parte da sensibilidade, da empatia e de uma tomada de decisão mais criteriosa, né? Porque uma coisa é você ter o dado, a outra coisa é você entender o contexto de uma forma mais completa. O início da pergunta foi? Então, onde você tem ganho real e Tá. onde o humano é indispensável. Beleza, Né? então o humano é Tecnologia a gente indispensável. sabe que ajuda, né? É uma ferramenta, como Sim, disse o perfeito. Vitor, mas a gente tem aí sempre essa crise, né? Onde a gente Perfeito. deve usar a tecnologia e onde não tem que usar a tecnologia. Tá. Ou tem que usar menos. Não, o ganho é o saber usar, né? É difícil, porque é uma ferramenta, vamos lá, mais ou menos recente, né? Acho Sim. que a gente também tem que entender esse processo, está todo mundo entendendo. Tem uma pesquisa da Michael Page de 2026, né, recente, que avaliou o percentual de brasileiros no mercado de trabalho usando IA, esse número de 71%. Acho que bate, né? Mas acho que a grande questão é como está sendo usada, né? Então, traz ganhos, sim. Acho que está muito sendo utilizada em processos seletivos. Eu acho que é o subsistema de recursos humanos que mais utiliza a IA. E eu acredito que ainda dentro desse mesmo subsistema de recrutamento e seleção, a IA está sendo muito utilizada principalmente em triagem de currículos. Acho que é a etapa, Sim. talvez você tenha Sim. dados, né, mais profundos sobre isso, mas eu acho que o percentual maior está ali na triagem de currículos, mas tem muitos outras atividades que a IA pode beneficiar, né? Desde descrição de cargo, que não é para ser um copia e cola, né? A gente
estava brevemente falando aí sobre questão de cultura, de empresa, de clima, e é fundamental quando você vai descrever um cargo, dar informações do tamanho da empresa, né, número de funcionários, qual é o faturamento, quais são os valores, né, como é que é o clima, como é que é o ambiente, para isso também, de uma certa forma, refletir quem a gente busca. A gente, às vezes, se preocupa mais com o que o candidato traz de formação ou de experiência, mas não as habilidades comportamentais. Então, a gente sempre tem aquele jargão no RH, né, que contrata pelo conhecimento, demite pelo comportamento, que eu acho que foi, né, uma coisa que já está bem falada. E na IA a gente não pode repetir esse modelo de pensamento, né? Então, a gente vai usar o fator humano do recrutador para buscar as melhores pessoas em termos de qualificação, mas essa sensibilidade humana é que vai olhar também o potencial comportamental do candidato e o famoso fit cultural. Maravilha. E você toca na questão da sensibilidade, né? A gente sabe, ô Vitor, que a IA, ela traz velocidade, né? Celeridade nos processos, né? Isso é indiscutível. Total. Mas ela pode fazer com que essa análise desse candidato ela seja uma análise ruim, ou seja, o uso da IA pode prejudicar, né, a análise do candidato? O que você me diz? Totalmente. É uma pergunta bem interessante e é onde a gente começa a entrar na área um pouco mais cinzenta da inteligência artificial. Porque quando a gente para pensar que a inteligência artificial foi criada por humanos e foi treinada por humanos, e ela aprendeu com erros, acertos e vieses que também são humanos, ela replica isso. Claro que, naturalmente, as grandes empresas trabalham para evitar esses vieses e otimizar uma coisa mais honesta, por assim dizer, mas lá no fundo sempre tem algum viés, sempre tem algum tipo de preconceito com coisas que são triviais, mas que a IA aprende, ela replica com o ser humano. Então, uma coisa que é interessante da gente ver é que isso tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que quando a IA é bem direcionada, quando ela é bem instruída, eu acho importante falar isso, quando eu digo de IA, eu digo ChatGPT, por exemplo, não é nada de outro mundo, sabe? Quando o ChatGPT, por exemplo, é bem instruído para fazer uma triagem de currículos, ele consegue focar nas capacidades técnicas da pessoa, na formação que ela tem, nos cursos que ela tem, na experiência que ela tem, sem levar em conta, por exemplo, onde ela mora, ou qual é a foto da pessoa, a aparência da pessoa, ou informações que para um processo real, para uma coisa concreta, não importa. Se, por exemplo, a pessoa, o usuário que estiver usando, estiver fazendo essa solicitação, não deixar claro para a IA como essa análise vai ser feita, a IA vai interpretar o que ela quiser. Por exemplo, vou pegar 10 currículos para uma vaga, para trabalhar na Moody's, vou jogar na IA e falar, olha, qual é o melhor candidato para mim? A IA vai interpretar o que ela quiser daquilo ali. Você não deu um parecer de qual é a vaga, qual é o objetivo, quem é o público que você está buscando, o que a pessoa precisa ter ou não precisa ter ou não pode ter, enfim. Então é muito uma questão do uso. Naturalmente, as ferramentas tentam ter uma visão mais transparente, mais direta e mais amigável nesse sentido de vieses, mas é uma realidade. E é muito importante ter isso em mente. Reforço no que eu trouxe da pergunta anterior, a decisão final é humana. Então a IA pode fazer um parecer, olha, dos 10 candidatos, a Renata é mais indicada por causa disso, daquilo, mas a decisão de contratar ou não a Renata tem que vir de um especialista, tem que vir de um ser humano. E aí, Renata, você trabalhando nas empresas, né, por onde você passou, você viu acontecer esse erro, essa falha por conta de um uso excessivo da tecnologia? O que você diria para gente? Legal. Quando a gente fala da IA em recrutamento e seleção, tem duas vertentes, né? No mundo corporativo em geral, não só em sistemas de seleção, mas é uma iniciativa corporativa, né, de desenvolver ou comprar uma ferramenta que já tem a IA, né, por exemplo, em seleção um sistema de ATS, né, que vai fazer uma triagem de currículos e aí eles ranqueiam os candidatos baseados no que o humano inseriu ali de descrição de cargo, de requisito e etc. Ele vai dar um ranking,
né, um percentual de Perfeito. aderência, digamos assim, ou se a IA está sendo usada por uma iniciativa da pessoa colaboradora, né? Então, de repente, eu sou um analista de recrutamento e seleção, a minha empresa não fez um investimento, não tem orçamento, ou não é prioridade trabalhar IA, mas a pessoa está vendo que ela consegue fazer um parecer de candidato mais rápido, ou que ela pode ter dados mais bacanas, né, sobre a vaga, sobre a pessoa, sobre o cargo, e aí ela, por iniciativa dela, vai. Então, as ferramentas precisam estar muito bem construídas, né? Os vieses que o Vitor trouxe, isso tem que passar ali pelo crivo do analista de RH que está conduzindo o processo e também pelo dono da vaga, porque são 2 vezes que o candidato vai passar. Sim. E eu fui abordada uma vez por uma empresa, eu estava trabalhando numa grande empresa e fui abordada por uma outra grande empresa através do LinkedIn. Pesquisa do LinkedIn me indicou o seu currículo, o seu perfil. Já é uma inteligência, né? E aí eu disse que eu não queria participar do processo seletivo, que eu estava empregada e tal, e a pessoa ainda ficou insistindo. Eu fiz o processo. Então, acabou que eu tomei a decisão de fazer a transição de uma empresa para outra. E quando eu cheguei nessa empresa, eu fui para uma vaga focada mais em diversidade e inclusão, né? Dentro da estrutura de recursos humanos, mas eu estava com um foco em melhorar, né, os indicadores de diversidade. E aí ela falou assim, agora que você já vai entrar no processo admissional, a gente usa, não vou dizer o nome da plataforma, tá? A gente usa a plataforma X de recrutamento e seleção famosa e você vai inserir seus dados para ambientação. Quando eu entrei nessa empresa e eu fui ver, né, os dados demográficos, ou seja, percentual de mulheres, de pessoas pretas, de comunidade LGBT, o que a gente tem aqui na empresa, porque, né, no trabalho de diversidade eram definir metas de porta de entrada e de movimentação interna em encarreiramento. Então, eu trabalhava basicamente com os dados demográficos e com o desenvolvimento de carreira das pessoas que já estavam na organização. E aí eu comecei a mexer muito na ferramenta de recrutamento, mesmo tendo uma área de recrutamento. E aí eu falei, deixa eu ver como é que vocês estão buscando as pessoas. E aí eu me deparei com a minha avaliação de aderência ao cargo. Olha eu falei, só. nossa, me insistiram tanto para eu vir para cá, eu me acho bem adaptada à cultura da empresa, às atividades, acho que o trabalho avançou muito bem. E aí, quando eu fui ver o meu percentual, era de 48%, 52%, né? E assim, eu falei... E aí eu fui olhar todos os outros candidatos e o meu não era o mais alto, né? Não foi por isso, até porque vim de fora da plataforma, mas não tinham candidatos com 90 e tantos por cento, 100%. Aí até perguntei, a linha de corte é quanto? É 6, né? Tipo 5,5, não sei. Mas não tinham candidatos com 100% de aderência. Então, isso começou a me chamar muita atenção e eu comecei a entrar em todas as vagas que estavam divulgadas na empresa. Então, acho que pode dar ruim, né? Se a gente compra uma plataforma, mesmo que ela já venha com a inteligência artificial, mas ela não está bem balizada, né? Isso aí, Que é perfeitamente. isso que o Vitor trouxe, né? Você tem que dar o máximo de informação possível. Senão, inevitavelmente, a gente vai estar com milhares de vieses ali, né? Vou apimentar aqui a nossa conversa, né? Vamos lá. A gente está falando de inteligência artificial para uma análise de currículo, por exemplo, Tá. né? E quando a gente começa a falar de entrevista através de inteligência artificial, né? Como pensar essa sensibilidade necessária, esse acolhimento, quando o candidato está conversando com uma IA, sendo entrevistado por uma IA? O que você fala pra gente, Vitor? Totalmente. Eu vejo que isso está cada vez mais comum. Eu estava conversando com uma pessoa ontem que atua na área de RH e ele comentou comigo que ele passou por um processo seletivo todo por WhatsApp. Era uma IA que mandava uma mensagem lá explicando que ia começar o processo e pedia para responder algumas perguntas em áudio, que aí ia ser analisado por uma IA e dependendo de como fosse a resposta, ia passar para um ser humano e dependendo ia passar para um outro ser humano e depois para outro. Enfim, não sei que fim levou, mas ele falou como foi essa experiência para ele. E ele que atua no RH achou estranho essa experiência, porque justamente falta essa sensibilidade humana, sabe? Falta esse trabalho de você interagir com uma pessoa. Se a gestão de pessoas, deixa eu falar com uma pessoa, deixa eu falar com um ser humano. Ao mesmo tempo, olhando mais o lado das empresas, das grandes corporações, é muito cômodo botar uma IA para fazer isso. Porque a IA vai mandar mensagem para 1.000, 10.000, 50.000 candidatos e vai te entregar mastigado aqueles 15 que valem a pena avançar. Então, olhando no sentido da corporação, é muito interessante. É extremamente lucrativo, é extremamente escalável.
Pensando no viés do candidato, eu não sou muito a favor. Eu acho que, dependendo do contexto, dependendo do cargo, a pessoa está em uma necessidade que ela precisa um emprego, ela precisa ter uma oportunidade, e um robô não vai ter essa sensibilidade. Ele vai olhar. É o que a gente estava falando antes, inclusive, pode ser bom ou pode ser ruim. Vai olhar quais são as formações da pessoa, vai olhar o currículo, as respostas, e você não é qualificado. Ponto, sabe? E aí, é complicado, é uma área bem cinzenta, mas é uma tendência natural. Eu acho que as coisas estão indo cada vez mais para essa direção de ter robôs, ter as IAs, ter a máquina fazendo esse trabalho mais braçal, esse trabalho mais iniciante, esse trabalho mais básico, para que o ser humano possa focar realmente na parte mais importante. Ok, são 1.000 candidatos para essa vaga. A IA fez uma triagem inicial, ficaram 15, que são os mais avaliados, são os mais próximos do fit que a gente quer. Agora eu, ser humano, vou analisar esses 15 com mais cuidado e vai me permitir ter uma visão muito mais aprofundada de cada um. Porque eu não vou ter que ficar vendo 1.000 currículos diferentes. Eu vou olhar só os 15 que são qualificados. Então, prós e contras. Eu não sei se eu tô defendendo ou se eu tô atacando, pra falar a verdade. Quando você fala Mas é uma nova realidade, cinzenta, sabe? né? É realmente Eu uma área acho que é um pouco cinzenta, isso, sabe? Tem um conceito que eu acho muito legal, que é o de marca empregadora, né? Que, infelizmente, nem todo RH está olhando para isso, mas às vezes está em marketing, está em comunicação, ou não está em lugar nenhum, né? Mas eu amo trabalhar o conceito de marca empregadora, que é a atração quase que espontânea, né? Do por que eu, Renata, quero trabalhar na empresa X, ou de repente eu não quero de forma alguma trabalhar na empresa Y. Legal. Né? E eu acho que o processo seletivo, ele fortalece muito a questão da marca empregadora, para o bem e para o mal, né? Então, isso que o Vitor trouxe, é interessante pensar, poxa, se eu, de repente, me inscrevi para uma empresa, até que eu não conhecia, mas eu recebi um excelente contato de uma recrutadora, de uma consultora, né, que me vende essa empresa, que consegue... O vender é tanto o desafio profissional quanto o pacote de remuneração, benefício. Então, assim, eu vou vender positivamente, eu vou... Né, e a gente vê, inclusive, vários posts, vários depoimentos, né, de... Nossa, obrigado, né? Processo seletivo diferenciado, ou um onboarding, né? Que é o momento que você chega na empresa, a forma como você é recebido. Isso é muito importante para a pessoa que está, né, chegando, que vai agregar naquele time, porque quando a gente se sente bem recebido, acolhido, a gente tem segurança psicológica, e uma vez que a gente tem a segurança psicológica, a gente tem alta performance, né? A gente vai utilizar o melhor daquela pessoa candidata, e da mesma forma o inverso, né? O processo seletivo não foi bem conduzido, ou às vezes ele até foi tecnicamente conduzido por um chat, né? Eu vi meu marido fazendo uma entrevista em gravação de WhatsApp, gravação de áudio, né? Os dois em home office, eu fui entrar no escritório dele, eu falei, o que você está fazendo? Uma entrevista. E eu falei, nossa, só pelo WhatsApp? Mas e aí? Como é que o WhatsApp está te devolvendo? Como é que ele foi treinado, né? Sim. Porque o calor humano do RH não está ali. De repente tem informação bacana, consistente, né? Porque quando você coloca, olha, você tem 1 mês de mobilidade para trabalhar onde você quiser, você tem um benefício, sei lá, diferente, um benefício pet, não sei, né? Alguma coisa ali que chama atenção, nossa, essa empresa tem tudo do padrão mais alguma coisa, mas isso ali você leu e achou bacana. O acolhimento do profissional do RH num WhatsApp ou numa outra ferramenta, né, de tecnologia não vai passar essa experiência, e é outra palavra que eu sempre defendi muito na trajetória do RH, né? Você vai fazer alguma coisa, a pessoa tem que estar disposta àquilo para mostrar o melhor dela. Né? Vou pegar aqui um gancho na sua fala, Vitor. Você falou, para a corporação pode ser algo muito bom. Sim. Lucrativo. Né? De fato. E vou pegar um gancho aqui na sua fala também, Renato. Você fala do profissional de RH. E aí vocês dois podem responder, né? A IA vai acabar com postos de trabalho? Sim, não? E o que você, por exemplo, Renata, como uma gestora de RH, diria para profissionais que hoje atuam na área de recrutamento e seleção? Essas pessoas precisam ficar de fato preocupadas com a chegada da IA? E aí? É uma pergunta bem interessante. Quer responder primeiro? Posso começar. Eu acho que a forma como o RH trabalha hoje, assim como várias outras profissões, definitivamente vai mudar. Perfeito. Né? Isso já é um fato. Não só pela IA, mas
por várias outras questões, a gente está, né, numa evolução. Se vai reduzir posto de trabalho, eu não gosto de ser pessimista, mas eu acho que sim. Não da forma como as pessoas estão desesperadas. E a IA chegou, vou ser demitida. Não é isso o processo, né? Sim. Então, a IA, ela vai tirar uma parte do trabalho, que é a parte operacional do trabalho, ela vai otimizar o seu trabalho. Então, se numa determinada empresa a gente tem 30, 50 pessoas no RH, tem 10 fazendo uma coisa que é operacional, né? Se a gente está usando ferramentas que otimizam, a gente não precisa de 10. Mas talvez a gente continue com aquele headcount de 30 ou de 50 para usar o RH para fazer outras coisas. Demanda de trabalho, eu não tenho dúvida que tem, né? O RH... não deve ser, a gente está sempre ali, né, no operacional, e não consegue fazer tanto do estratégico quanto a gente gostaria. Então, eu acho que a IA pode reduzir uma parte do trabalho, porque a gente está gastando 20%, 30% menos de tempo para fazer uma atividade, até para algumas atividades até muito mais, né? Então, isso deve reduzir em despender, né, para coisas que são demoradas. Mas a gente deve usar esse tempo, aí cabe a nós, né? Mostrando como a gente pode ajudar a organização a chegar em resultados mais positivos. Esse RH estratégico que você menciona. Então, assim, nesse sentido, a IA é positiva, porque vai fazer com que o trabalho operacional seja menor, mas o profissional de RH vai poder se preocupar com outras coisas que hoje não tem se preocupado. Um exemplo prático, já vou passar. Claro. Um exemplo prático, né? Aquele dentro da área de recrutamento, né? Que a gente está focando aqui. Numa empresa de consultoria que tem volume de contratação, uma Fundação Moody's, né, que tem muito volume de vaga para as empresas clientes. Talvez tenha uma pessoa que vai fazer só triagem de currículo, para pegar os melhores, né, seu exemplo que você deu, de 1.000, quais são os 15. Isso a IA está fazendo. Esse cargo talvez acabe. Sim, né? Sim. Mas não é que essa pessoa não tenha a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Ela vai entrar no mercado de trabalho fazendo uma outra atividade que a IA não precisa, que a IA pode fazer, né? Então, ela vai fazer uma coisa diferente para usar o que ela aprendeu na faculdade, que é o pensamento crítico, né? Que é usar isso. Né? Eu acho que é justamente isso o ponto. Que vão acabar trabalhos mas eu não acho que vai ser eliminado. Eu acho que vai ser uma questão mais de ser reciclado. Então, muitos trabalhos vão surgir, como têm surgido infinitas ferramentas, infinitos cargos agora de especialistas de IA e coisas do tipo. E alguns mais tradicionais, mais operacionais, vão sim cair por terra. O que eu vejo muito nas empresas é justamente manter o headcount da operação e aumentar o número de clientes atendidos, por exemplo, o número de vagas que são abertas. Por exemplo, se atualmente eu tenho uma equipe com 10 pessoas e eu consigo gerenciar 50 vagas ao mesmo tempo, com a IA eu vou ter 10 pessoas, eu vou gerenciar 100 vagas ao mesmo tempo. Então as pessoas não vão perder o emprego, a empresa vai ganhar dinheiro, vai crescer, mas pela eficiência. E é interessante isso que a Renata falou, talvez a pessoa de triagem não fique mais como triagem, vendo currículo por currículo, mas ela poder se preocupar em fazer um onboarding melhor para quando for fazer uma entrevista. Ela poder se preocupar em fazer uma estratégia mais interessante para que a marca seja atrativa, para que as pessoas queiram trabalhar na marca. Então eu acredito que é muito uma questão de reciclagem. O que é muito copia e cola, o que é muito monótono, muito chato de ser feito, uma IA já pode fazer, muito provavelmente a IA que a gente tem agora, novamente o ChatGPT, já consegue fazer de alguma forma, mas isso abre espaço para que a pessoa que estava ali travada naquela frente possa olhar em volta. Poxa, onde é que eu posso ajudar aqui? Onde é que eu posso ajudar ali? Como é que eu posso ajudar o marketing a melhorar a comunicação? Como é que eu posso ajudar o meu time de RH a fazer uma entrevista melhor, a fazer um onboarding melhor, fazer um treinamento interno sobre o uso de IA para que todo mundo cresça? Então é sair daquela questão muito nichada, muito fechada e começar a ter uma visão mais expandida. Mas isso acaba servindo como um filtro natural dos profissionais. Nem todo mundo vai gostar dessa ideia. Tem pessoas que vão querer continuar vendo currículo por currículo para fazer a triagem. Eu acho que é uma questão de fit corporativo, sabe? Algumas empresas vão ser mais tradicionais, vão ser mais lentas nesse progresso de mudança. Algumas vão ser mais do dia para a noite. Então, acho que essa é uma nova fase para os profissionais que estão se formando, ou que estão se recolocando no mercado, entenderem o que é essa nova fase, o que é esse novo mercado.
A IA já é uma realidade. As pessoas já estão usando. Você comentou muito pertinente sobre as personagens de triagem, né? Fazendo a triagem. Mas eu trago a visão do candidato. O candidato já está usando IA para fazer um currículo melhor. Exato. Responder o áudio no WhatsApp, o candidato já está pegando a pergunta, jogando no chat. Olha, como é que eu respondo para me sair bem? Então, o jogo, na verdade, que os dois estão usando IA. É um jogo de quem usa melhor. E aí que entra essa minha visão de que se as pessoas entenderem que essa é a realidade, a gente começa a ter muitos cargos e muitas áreas e muitas empresas extremamente criativas. Porque tira o processo chato e pode focar 100% na parte legal das empresas, dos processos, por assim dizer. E isso serve para exponenciar coisas que a gente nunca parou para ver porque a gente não tinha tempo. E agora a gente tem, porque o IA tá fazendo todo o resto. Então eu vejo que é uma nova fase, é um novo mercado, é uma espécie de uma avalanche, então não tem como, não quero usar IA, não vou usar IA, sou contra IA. Eu acho que já passou dessa fase, eu acho que já é uma realidade para todo mundo e não é muito uma opção de quero usar ou não quero usar. E sim, o quanto que eu vou mudar da minha realidade para incluir a IA na minha rotina. Como tornar isto algo eficiente? Porque assim, tô pensando aqui, né, como um empresário. Tá. Então, assim, o barato pode sair caro. Já vi porque acontecer. usar a inteligência artificial, né, o empresário pode pensar, olha, isso vai reduzir custo, eu posso ter menos pessoas, né, nessa área, e aí eu vou ter um lucro maior, né? Mas se esse processo não é bem feito, eu tenho que refazer o processo, que é um problema, né, que toda empresa tem que ficar ali refazendo o processo, porque o processo não... Isso tem um custo enorme para uma empresa. Então, o barato, de fato, pode sair caro se essa tecnologia não funciona adequadamente? O que vocês dizem? Total. Deixa eu pegar esse gancho, porque eu quero falar uma nova mudança de mercado já que tem acontecido. A IA ela é muito rápida, então o que era incrível há 3 meses atrás, hoje em dia já não é o melhor que nós temos. Isso é assustador. É bizarro. São muitas noites sem dormir por causa disso, sabe? Enfim, o que está acontecendo agora no mercado internacional, principalmente para a parte de programadores, de desenvolvimento, é que as grandes corporações estão demitindo as IAs e recontratando humanos, porque a IA começou a ficar muito cara. Nessa de vou demitir todo mundo e botar 50 robôs, os 50 robôs estão caros demais. Vale a pena ter um júnior que seja fazendo aquele trabalho. Então, olha que doideira isso. Teve todo o movimento de IA vai acabar com os empregos, IA vai dominar o mundo, vai demitir todo mundo. E agora a realidade que a gente está vendo é que a IA ela é tão incrível, ela é tão inteligente, ela é tão poderosa, que ela é absurdamente cara. E aí, para muitas coisas, vale a pena você pagar um ser humano para fazer, ao invés de uma IA. Então está dando uma volta nesse ciclo que é muito doido de imaginar, sabe? E aí, volta na sua pergunta sobre como garantir que isso realmente funciona. Eu sempre gosto de comparar uma IA, o ChatGPT, por exemplo, com uma Ferrari. Imagina que você pega o seu time, pega a sua operação e dá uma Ferrari na mão de cada um ali. E fala, divirta-se. Não vai dar certo, sabe? Alguns vão se dar bem, alguns não vão usar nada, alguns vão deixar na garagem, alguns vão fazer besteira. É natural. As pessoas não estão treinadas para pilotar uma Ferrari por aí. E com a IA é a mesma coisa. As pessoas acham que é simples, que é legal, que é bonitinho, porque é um aplicativo no celular, você baixa ali, cria uma conta e já tá usando. Só que quando a gente pega numa questão mais corporativa, uma questão de recrutamento, por exemplo, não é tão simples quanto pega os currículos e joga no chat e vê o que acontece. Não é tão simples assim quanto parece. Mas a questão que o difícil, a parte complexa, não é a ferramenta em si. É o comportamento humano. É o humano entender que aquilo ali é uma ferramenta. Que ele vai me ajudar, ele vai me auxiliar, mas ele não é suficiente por si só. Então ele vai me ajudar a ganhar tempo? Vai. Mas eu ainda tenho que trabalhar. E aí eu vejo o maior erro das empresas é confiarem muito. Não preciso mais ter uma equipe, eu não preciso mais revisar esse material que a IA fez pra mim. Eu vou pegar essa vaga, vou jogar no LinkedIn e tá perfeito, não vou nem ler o que tá feito ali. E aí que começa a dar problema, aí que começa a dar dor de cabeça, sabe? Então é importante ter uma noção aonde a IA entra na minha vida, aonde eu vou ter que atuar propriamente, mas o que eu recomendo é sempre decisão final humana. E o quanto isso está conectado com a estratégia da empresa, né? De novo, tem uma área de TI, né? Cuidando da governança das ferramentas de IA, principalmente dependendo do negócio da empresa, né?
para que não tenham questões éticas, né? E Sim, LGPD e outras Sim. questões aí de ética. Então, assim, a alta direção sabe que aquilo está sendo usado e como está sendo usado, né? Que pode ter impactos aí que às vezes a gente nem imaginou, né? Totalmente. E Eu é o que eu queria, mais vejo. eu queria aprofundar um pouco nessa reflexão, porque eu acho que o grande desafio é equilibrar eficiência, né, com essa experiência do candidato, de maneira que seja transparente, que seja, né, por parte da empresa Sim, acolhedora. sim. E aí eu fico pensando, né, no que você coloca, Renata, qual é o custo disso, né? Porque a gente tem ali uma marca, né? E se eu tenho um processo que é injusto, se eu tenho um processo que não é acolhedor, se eu tenho um processo que não é bom para o candidato, nessa experiência do candidato, qual é o custo disso, né? Onde é que eu estou colocando a minha empresa, a marca da minha empresa, né? Ela está sendo Reputação, a né? reputação da minha empresa. Como é que a minha empresa será vista, né, no mercado? Tudo isto está diretamente ligado, né? Total. O que você diz, Renata, pra gente? Aprofunda isso pra gente pensar um pouco melhor sobre isso, né? Acho que em paralelo à onda de chegada da IA, a gente tem uma mudança muito forte no mercado de trabalho, né? Acho que tem a questão de mais pessoas trabalhando como PJ, né? Tem desemprego alto, É tem verdade. muitas fusões e aquisições, tem empresas também por questões aí passando por cenários de concordato, enfim, tem muita coisa acontecendo, né? Então, acho que as pessoas têm participado com maior facilidade de processos seletivos, no sentido de que as vagas estão mais disponíveis, né, nas ferramentas, do que há 20, 30 anos atrás, né, que vamos fazer uma retrospectiva, né? Anúncio em jornal, currículo físico. Não tem, eu tenho menos de 30 anos de experiência, né? Eu entrei na faculdade há 30 anos atrás. Eu criei meu e-mail na, né, internet, tem 30 anos. Então eu peguei a evolução do papel para o digital. E agora, de 5, 10 anos para cá, a gente vem numa velocidade muito grande. Então, a gente tem acesso às informações de forma muito mais ágil. Né? Sim, então, assim, verdade. eu quero me recolocar onde tem vaga, quais são as boas empresas, quais são as maiores empresas, quais são as empresas certificadas, quais são as empresas que isso a gente usa, né, também para saber o que a gente quer. E essa, por outro lado, muita gente insatisfeita no mercado de trabalho, né? Muita gente tem a NR1, né, não à toa, porque muita gente adoecendo, muito histórico de depressão, burnout. E com isso vem muita movimentação de carreira, né? Não só entre o mesmo cargo, entre empresas, mas das pessoas repensando suas carreiras, empreendendo. Então, acho que são impactos, né, com certeza, mais profundos. A gente tem lá na Fundação, por exemplo, a preocupação em mesclar, né, atuação humana, processo humanizado, né, com o uso de tecnologia. Legal. E aí é interessante, né? Porque há um tempo atrás a gente não tinha tanta tecnologia assim, mas hoje a gente acaba dispondo, né, de mais tecnologia, e todas as vezes que a gente avança um pouco mais em uso de tecnologia, a gente tem clientes, por exemplo, que reclamam. Olha E só. que dizem, olha, eu não quero falar com um robô. Ninguém quer. E esse acaba sendo um grande diferencial da fundação, né? O fato do cliente poder falar com um ser humano. Então, assim, a gente tem uma avalanche, não é isso, Vitor? A gente tem uma avalanche. Tecnologia chegando cada vez mais, tudo muda muito rápido, mas ao mesmo tempo a gente tem, né, os seres humanos dizendo queremos nos conectar com seres humanos, menos com robôs e mais com seres humanos. Como é que você vê isso? É muito curioso, né? Mas é interessante. Esses dias eu vi uma divulgação do Claude, é um chat GPT, similar ao chat GPT, e eu vi uma divulgação da Anthropic, que é a empresa do Claude, falando justamente sobre isso. Que eram várias perguntas de usuários, de meros mortais como nós, perguntando para eles, e aí? Como é que vai ser a partir de agora? Então, perguntas muito pertinentes como, no dia que a IA fizer tudo, será que a gente vai voltar a ser mais humano? Porque o que vai sobrar são as conexões.
a parte do trabalho em si, a parte do operacional em si, as IAs vão fazer. Será que a gente volta para um lado mais humano da nossa realidade? Se a gente não tem mais o trabalho, se a IA já faz todo o meu trabalho, qual é o meu propósito como ser humano? Se eu não tenho um objetivo, se eu não tenho um meio para chegar no meu objetivo, como é que eu lido com isso? Então é interessante, porque são perguntas extremamente difíceis e que a gente não sabe a resposta. É uma coisa muito curiosa. A gente está vivendo uma fase muito curiosa. Assim como foi a chegada do digital, do computador há 30 anos, o próprio Bill Gates fala isso, que o impacto da inteligência artificial agora vai ser maior do que o impacto do computador A há 30 velocidade é anos. exponencial. É né? muito exponencial. E a gente não está mentalmente preparado para lidar com isso, sabe? Então, o que eu acredito muito é que a tecnologia vai continuar crescendo, e crescendo e crescendo, e que é um caminho sem volta, por isso que eu falo da avalanche. A gente gostando ou não, ela está acontecendo. E eu acho que no futuro daqui a 2, 3 anos, não é tão longe assim, a gente vai realmente poder se aproximar mais como seres humanos. O trabalho vai ser tão automático que talvez a gente comece a repensar o nosso propósito de vida. Porque, poxa, por que eu vou me dedicar em fazer uma faculdade, por exemplo, se a IA já sabe de tudo? Se qualquer pergunta no mundo que eu queira fazer, a IA já sabe a A gente já resposta. tem várias profissões que não requerem a graduação. Exato, As sabe? novas profissões, porque ao mesmo Sim. tempo que a tecnologia Perfeito. tira uma parte, né, que era o debate que a gente estava tendo, Aham. vai tirar daqui a pouco, também tem novas profissões surgindo, Sim. né? Exatamente. Eu vi esses dias uma notícia que falava sobre High Impact Individuals, eu acho que é um novo cargo que está surgindo, que são indivíduos de alto impacto. É basicamente uma pessoa que saiba usar IA muito bem e ela é contratada para dentro da empresa para ajudar todos os setores. Então ela não é, ela é advogada, ela é RH, ela é contador, ela faz tudo, ela tá em tudo e a missão dela é botar IA em tudo. É otimizar o trabalho de todo mundo, é agilizar as processos de todo mundo. E aí, novamente, por enquanto tem um ser humano fazendo isso. Mas e quando a IA for uma coisa tão disseminada, tão básica, tão automática como é o celular hoje em dia, que não precisa desse ser humano? Em que momento a gente não vai precisar ter um ser humano apertando as teclas em si, sabe? Em que momento a IA já vai conseguir fazer tudo? Ah, a empresa quer contratar uma pessoa nova, tudo bem. A gente fala isso para uma IA, a IA já faz a descrição do cargo de acordo com a empresa, já vai pro LinkedIn ou pras ferramentas que forem buscar essa galera, já entrevista todo mundo e já fala, olha, você tá contratado porque eu vi que você é o melhor. Começa segunda-feira. Sem nenhum humano nesse meio desse processo, nesse meio do caminho. Uma questão que sempre me chama muita atenção, Aham. eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, tem a ver com a diversidade, né? Em que medida o uso da tecnologia, da IA, pode ser algo prejudicial a um processo seletivo que privilegia a inclusão dos diferentes, privilegia a diversidade? Vocês enxergam isso hoje acontecendo? Sim. Quando os processos eram 100% sem uso de tecnologia, muitas empresas faziam workshops de formação de gestores para condução de entrevista, né? Uhum. E elas sempre tinham, eu fiz isso em várias empresas, eu sempre tinham meio que um roteirinho básico, assim, né? Como receber o candidato, leia o currículo antes, como receber o candidato, ofereça água, faça um quebra-gelo, né? Aquele passo a passo bem cartilha, né? Que a gente passava, porque, né, enfim, todo tipo de gente que recebe pessoas de todo tipo de forma. Então, o que era basicamente sobre acolhimento. E depois, sim, entrava numa questão mais técnica, né? Como conduzir uma entrevista, por exemplo, por competência, como é que você faz uma pergunta onde a pessoa possa demonstrar aquela competência, dizendo, né, que se ela, no passado, fez daquele jeito, daquele método e trouxe resultados, ela é capaz de fazer. Hoje, a gente não tem mais essa preocupação, né? Quando é 100% robô, a gente não sabe como esse robô está treinado. Foi o dado que o Vitor trouxe lá no início, dos vieses, né? Então, são mais de 200 tipos de vieses inconscientes que a gente carrega, né? O estudo aí de como a gente lida com a diversidade. Mas a gente pratica muito em processo seletivo um viés de afinidade, que é... ele estudou na mesma faculdade. Então, dependendo do que você coloca lá na IA, né? Olha, eu preciso de uma pessoa formada em, sei lá, engenharia, que tenha tanto tempo, vai chegar nos tais 15 currículos, né? Vai chamar 5, 10 para entrevista.
Se nessa descrição, por exemplo, você fala, essa vaga, ela é para um gestor que estudou na faculdade tal, que mora no bairro tal, que torce para o time tal, na hora que você for encontrando essas similaridades, né, o viés de afinidade fala, né? Sim. Então, tem vários exemplos de tecnologia que não contemplam a diversidade e que geram problemas, né? Desde reconhecimento facial, né? Aplicativos de banco ou outros que foram desenvolvidos por pessoas brancas e, de repente, uma pessoa preta ou parda vai usar e ela tem ali uma dificuldade de bloqueio, né? De acesso no aplicativo. Então, a mesma coisa no processo seletivo, né? E dos vieses. Então, de novo, a IA, ela é treinada ou alimentada por humanos. A gente precisa colocar, se é para usar com critério, né? Com consistência. Porque prompts de uma linha não vão resolver o seu trabalho. Aí vai gerar aquele retrabalho, né? O custo ineficaz, porque não adianta você usar porque é moda. Tá todo mundo usando inteligência artificial. Se eu não usar inteligência artificial, meu chefe disse que eu vou perder o emprego para uma pessoa, né? Então, assim, qual é o teu motivador de usar a IA e como a IA está colaborando com a sua atividade, né? Para ser consistente. Então, IAs mal treinadas vão, sim, trazer vários impactos negativos e processos mal feitos. Quer complementar, Vitor? Eu concordo 100%. Achei muito interessante a sua visão, essa questão do estudo do banco, esse caso do banco. Foi uma coisa muito grave que aconteceu e todo o mercado de tecnologia está migrando para não se repita, basicamente, sabe? Mas, naturalmente, você falou dos 200 viés, eu não tinha noção que eram para tanto. É uma coisa que quando a gente vai treinar um ser humano, como se a gente fosse educar uma criança, a gente passa aquilo para ela. A gente, querendo ou não, a gente transmite aquilo ali para essa pessoa, para essa máquina que seja. Então, quando a gente disponibiliza isso para o mundo, é importante a gente ter em mente que milhares de pessoas treinaram aquilo ali. Então, aquele robô, aquela coisa ali, tem viés de milhares de pessoas. Como a gente toma cuidado para a gente não colocar mais a nossa perspectiva, mais a nossa visão. Então, o que você comentou sobre passar o contexto, olha, o gestor mora na Tijuca, ele torce pro time tal, ele gosta de fazer isso, ele gosta de fazer aquilo. Para IA, a gente consegue dar um viés positivo, no sentido, olha, estou buscando algo assim, eu estou alimentando você com mais informações, com mais contexto do que eu quero. Ou é uma vaga PCD, por exemplo, eu quero algo nesse sentido. Quanto mais a gente alimenta IA, melhor o resultado, porque a gente consegue tirar um pouco dos vieses genéricos que ela tem do geral e fazer uma coisa mais específica. Então, o que eu vejo nesse todo da IA é que, reforçando, já é uma realidade. Então, a questão é entender como a gente pode usar de forma mais segura, de forma mais assertiva, de forma mais eficiente. E a principal premissa da inteligência artificial é contexto. Então, quanto mais contexto você puder passar, quanto mais informações você puder passar sobre você, sobre a sua empresa, sobre a vaga em questão, sobre quem você está buscando, sobre qual é a sua metodologia de análise de currículos, de triagem de candidatos, o que for, quanto mais dever de casa você puder passar para a IA, melhor o resultado. Mas, novamente, eu não acredito que faça sentido a IA tomar a decisão final. Você direciona, você Pensando instrui. o candidato, a gente está já encaminhando aqui para o final, pensando o candidato, que dica você daria para esse candidato que sabe, você disse aí, é uma realidade, ele sabe, né, que vai ter ali em alguma etapa do processo, às vezes até o processo quase como um todo, né? Ele vai ter ali o uso da inteligência artificial. Que dica você daria para esse candidato? E eu queria perguntar para você, Renata, qual dica você daria para esse profissional de RH, você que é uma gestora de sucesso, que dica você daria para esse profissional de RH que precisa se adequar e se adaptar a esse novo universo, a esse novo contexto? 100%. Palavras finais de vocês dois. 100%. Eu vejo que para o candidato é uma questão de, novamente, entender que a IA já é a realidade, isso já está acontecendo, e não ter medo dela. É muito comum as pessoas acharem que a IA vai roubar um emprego, ou que a IA vai substituir o trabalho delas e vai acabar com os sonhos dela. Não é para tanto. É uma questão de entender, como eu trouxe no começo,
qual é a sua realidade, qual é o seu contexto e aonde a IA se aplica naquela realidade. Vai testando, vai apertando o parafuso, vai brincando, vai explorando, vai experimentando, que você vai começar a entender na prática como funciona. Recomendo muito, por exemplo, se estiver em uma faculdade, ou estiver no ensino médio ou na escola, vai usando IA aos pouquinhos. Não para fazer o trabalho final, entregar o TCC pronto, mas para ir sentindo, para ir estudando, para ir revisando, você vai começar a entender melhor como ela funciona. E quando você for para o mercado de trabalho, quando você for ter um emprego, procurar um emprego, essa sua experiência, por mais básica, por mais trivial, vai te fazer toda a diferença. Maravilha. E você, Renata, o que você diz para os profissionais de RH? Eu acho que tem duas competências que todo mundo gosta de trabalhar com essas pessoas que têm, né? A proatividade e a curiosidade no sentido da pessoa estar sempre estudando. Então, eu acho que essas duas competências, elas não vão mudar com a chegada da IA, ao contrário, né? Quem souber usar a curiosidade para aprender a usar a IA ao seu favor vai voar. Assim como a proatividade de repente, olhar um processo que não está inteligente ou que não está tão eficaz e propor uma melhoria. Então, acho que tem muita gente ainda apegada ao cargo, né? Ao nível do cargo. Ah, não, mas eu sou um analista júnior, o meu gerente, o meu diretor não gosta de tecnologia. Isso é até natural, pensando, né, nas diferentes gerações e características, né? Então, se você é a pessoa mais antenada, ainda que você seja mais júnior, seja a pessoa que provoca a organização para acelerar o processo. Porque eu acho que as organizações que não se atualizarem, né, com tecnologia em geral, elas vão acabar, né? Elas precisam estar sempre inovando. E a inovação depende também, né, do fator humano, né? A gente precisa perceber o que não está bom para propor essa melhoria, apesar da tecnologia ajudar, são as pessoas que vão trazer essa melhoria para as organizações. Maravilha, a gente quer agradecer ao Vitor Albernaz, a Renata Naon, esses dois profissionais, grandes profissionais nas suas respectivas áreas. Esse foi mais um Conexão Moody's, programa pensado para você que é profissional de RH, programa pensado para você que é um empresário que precisa contratar e também para você que é o candidato. A gente espera que todo esse conteúdo possa ajudar você. Muito obrigado. Se o conteúdo do Conexão Moody's faz sentido para a sua organização, siga os nossos canais tanto no YouTube quanto no Spotify. E para mais conteúdos, acesse www.moodys.org.br e as nossas redes sociais em @Fundação Moody's Oficial.